Inicia a reunião extraordinária da sessão legislativa do dia 2 de janeiro de 2025. Abertura. Chamada dos vereadores. Chamada dos vereadores. Alexandra Souza Andrade, Alexandre Pacheco Pereira, Antônio Gilberto Gomes, Hans Leal Tassoni, Jeanine Palharim, Maurício Teste Pinheiro, Samuel de Paulo Coutro, Simone Ferreira dos Santos, Rodrigo Fabiano Oliveira Puz. Todos presentes. Expediente. Ofício 001 de 2025. Ao excelentíssimo senhor Samuel de Paulo Coutro, presidente do Poder Legislativo do Balneário Pinhal. Assunto: convocação da sessão extraordinária. Excelentíssimo senhor presidente, em conformidade com o disposto no artigo 17 da Lei Orgânica do Município de Balneário Pinhal, venho por meio deste convocar esta egrégia Câmara Municipal para a realização da sessão extraordinária. A referida sessão tem como objetivo a apreciação e votação de projetos de lei de interesse do poder público que são encaminhados em caráter de urgência que seguem anexo. Os projetos de lei encaminhados para votação na presente sessão são o PL 001 de 2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa básica aos serviços municipais, o PL 002 de 2025, que altera a legislação municipal que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do município, estabelece o plano de carreira dos servidores e dá outras providências. E o PL 003 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Solicito que a sessão extraordinária seja realizada no dia 2 de janeiro de 2025, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal. Solicitamos a gentileza de providenciar os trâmites necessários para a realização da sessão, bem como a notificação dos vereadores para comparecimento. Certos de contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e dos demais membros desta Casa Legislativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luiz César Danelli Forini, Prefeito Municipal do Balneário Pinhal. Proposições para a publicidade. Projeto de Lei número 01, de 2 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa básica dos serviços municipais. Exposição de motivos ao Projeto de Lei número 01, de 2025. Excelentíssimos senhores vereadores, o presente projeto de lei visa estabelecer a estrutura administrativa básica dos serviços municipais, com o objetivo de garantir uma gestão pública mais eficiente, transparente e integrada. A criação de uma estrutura clara e bem definida facilita a execução das políticas públicas, otimiza recursos e melhora a qualidade dos serviços prestados à população. A proposta também visa fortalecer a gestão participativa, permitindo maior interação entre a administração pública e os cidadãos, além de aprimorar a comunicação interna e reduzir a sobrecarga de funções entre os órgãos municipais. A reorganização das funções e responsabilidades dos órgãos municipais promoverá maior transparência, eficiência e controle social, garantindo que as ações governamentais atendam às necessidades da população. Com isso, a aprovação deste projeto contribuirá para uma administração pública mais ágil, responsável e comprometida com o bem-estar coletivo. Contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto, certo de que ele é um passo importante para a melhoria da gestão pública municipal. Atenciosamente, Luiz César Danelli Forini, Prefeito Municipal de Balneário Pinhal. Como o projeto de lei ele contém 18 páginas, ele foi disponibilizado no site da Câmara de Vereadores e foi entregue aos nobres colegas também. Projeto de Lei número 02, de 2 de janeiro de 2025, que altera a legislação municipal que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do município, estabelece o plano de carreira dos servidores e dá outras providências. Exposição de motivos ao Projeto de Lei número 02, de 2025. Excelentíssimos senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo regulamentar a estrutura administrativa dos serviços municipais do Balneário Pinhal,
promovendo a eficiência da gestão pública e a adequação do serviço público às necessidades atuais. A proposta em questão busca otimizar as atividades operacionais e administrativas das secretarias e órgãos municipais, estabelecendo atribuições claras e responsabilidades para os servidores. Essa reorganização permitirá aprimorar a comunicação interna e execução dos processos administrativos, refletindo diretamente na qualidade e eficiência dos serviços prestados à população. Importante ressaltar que, com a aprovação da presente lei, restarão extintos o total de 66 cargos atualmente existentes, sendo esta a medida necessária para garantir a adequação da estrutura administrativa às demandas e recursos disponíveis. Dessa forma, acreditamos que a reestruturação proporcionará um impacto positivo na gestão pública, fortalecendo a capacidade da administração em executar políticas públicas de maneira eficiente e transparente. Contamos com o apoio desta Câmara Municipal para a aprovação do projeto, confiantes de que ele representará um passo fundamental para a modernização e melhoria contínua dos serviços oferecidos à nossa comunidade. Atenciosamente, assina Luiz César Danelli Furini, Prefeito Municipal de Balneário Pinhal. O projeto de lei também número 02, de 2 de janeiro de 2025, que altera a legislação municipal, que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas, também foi disponibilizado no site da Câmara e foi entregue também aos nobres colegas vereadores. Cadê o 03? Está aqui. Projeto de lei número 03, de 2 de janeiro de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O presente projeto de lei tem como autorizar a contratação emergencial de 20 técnicos de enfermagem em virtude da necessidade de reforçar a equipe de saúde municipal para atender às demandas crescentes nos serviços públicos de saúde. Essa medida se faz imprescindível para garantir o pleno funcionamento das unidades de atendimento, assegurar a qualidade da assistência prestada à população e atender às situações de urgências que demandam maior capacidade operacional. A contratação emergencial justifica-se pelo aumento significativo na procura por atendimentos, bem como pela necessidade de reposição temporária de profissionais afastados por motivos diversos, incluindo licenças médicas e outras situações imprevisíveis. A falta de pessoal técnico pode comprometer a assistência aos usuários do sistema de saúde, colocando em risco a saúde e o bem-estar da comunidade. Portanto, esta proposição busca atender de forma célere e eficaz as necessidades da população, permitindo à administração municipal suprir lacunas existentes nos serviços de saúde e manter a qualidade e eficiência no atendimento. Contamos com o apoio dessa Casa Legislativa para a aprovação do projeto, considerando sua relevância e urgência para garantir os direitos fundamentais à saúde e à vida da nossa população. Atenciosamente, Luiz César Danelli Furini, Prefeito Municipal do Balneário Pinhal. Como o projeto de lei 03 de 2 de janeiro de 2025 ele é mais curto, eu farei a leitura na íntegra. Projeto de lei 03 de 2 de janeiro de 2025. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a contratar pelo prazo de 6 meses renováveis por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e vencimentos mensais a seguir discriminados. Inciso 1. Técnico de enfermagem, até 20 profissionais. Artigo 2º. As contratações de que trata o artigo 1º deverão preencher todos os requisitos e atribuições dispostas na Lei 1111 de 2013 e alterações, devendo priorizar se houver lista de espera de concurso público. Artigo 3º. As contratações de que trata essa lei serão regidas pelo regime jurídico dos servidores municipais, no que couber, e as remunerações acompanharão as estabelecidas na Lei nº 1111 de 2013, com as respectivas reposições e aumentos. Artigo 4º. A contratação autorizada por esta lei tem natureza administrativa e será formalizada conforme as normas dos artigos número 221 e 223 da Lei nº 683, de 11 de setembro de 2007. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão
a conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Balneário Pinhal, 2 de janeiro de 2025, assina Luiz César Danelli Furini, prefeito municipal de Balneário Pinhal. Ordem do dia, discussão da pauta. Senhores vereadores, suspendo por 5 minutos para a eleição das comissões.
Retornando aos trabalhos. Comissão de Redação e Justiça. Presidente Hans, PL. Relator Simone, PDT. E membro Beto, MDB. Comissão de Finanças. Presidente Janine, MDB. Relatora Dr. Alexandra, União. E membro Maurício, PDT. Discussão da pauta. 5 minutos. Alexandra Souza Andrade. Se a doutora tiver algo para falar sobre os projetos, ou diz que me abstenho. Não, me abstenho de discussão. Alexandre Pacheco Pereira. Declino. Antônio Gilberto Gomes, Beto do Túnel. Declínio. Hans Leal Tassoni. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores. Bom dia, mesa diretora. Bom dia ao nosso procurador. Bom dia, a plateia que se faz presente. Bom dia ao Paulo da imprensa. Bom dia às pessoas que nos dão audiência pelas redes sociais. Não tem como não vir à tribuna, principalmente em relação a dar uma satisfação para a comunidade em vista a esses projetos que foram colocados, né? Os projetos, nas suas explicações pessoais, demonstram uma certa urgência, mas eles não vieram para essa casa em regime de urgência. Não está exposto nos projetos que eles têm, como deveriam vir, na minha opinião, de vereador, é claro, né? Respeito quem pensa diferente, em regime de urgência. Então, mais respeito à decisão da presidência dessa casa em marcar uma reunião extraordinária, mesmo que esses projetos não vieram em trâmite de urgência. Em relação ao projeto dos cargos, também me surpreende vir um projeto a toque de caixa, correndo para a Casa Legislativa, assim, aumentando a quantidade de cargos, de certa forma aumentando a despesa mensal do município, e aí fiquei espantado, porque a gente pode se espantar. Porque o mesmo hoje que pede o aumento de cargos para assim ajeitar os seus, gritava nessa mesma tribuna aqui que tinha que chamar as pessoas pelos concurso público do município. Então, por que não chamam pelo concurso público, pela lista de espera? Ou mudou o discurso depois que pegou a caneta? Se vivia gritando para a comunidade para tentar alcançar o que chegou, que nós devíamos respeitar as pessoas que estudaram, que nós devíamos respeitar as pessoas que passaram no concurso público, que nós devíamos valorizar as pessoas que se dedicaram o tempo de suas vidas e respeitá-las e chamá-las através da sua qualificação do concurso público, para que fazer um projeto que aumenta o número de cargos, que aumenta o número de secretarias do município de Balneário Pinhal? Como é que tu vai economizar dinheiro? Como é que tu vai fazer um governo com economia correta, respeitando a economicidade, se de saída tu está aumentando o número de quantidade de secretarias? Se tu está aumentando o número de quantidade de secretarias, tu está aumentando a despesa. E cadê o impacto financeiro desses projetos? Será que esses vereadores que estão aqui vão aprovar um projeto para o Executivo sem sequer saber o impacto financeiro que isso vai causar nos cofres públicos? Eu jamais farei isso, porque eu estou aqui para representar a comunidade e não para ser um cercadinho, um puxadinho do governo executivo. Então eu peço para vocês que tenham a sensibilidade e principalmente o respeito aos eleitores de vocês, porque não tem nenhum deles tem o impacto financeiro. O mínimo, em respeito aos senhores que estão aqui, às senhoras que estão aqui, representando a comunidade pinhalense, teria que ter esse impacto financeiro, para mostrar, isso vai causar um impacto de X. Aí sim vocês saberiam. O projeto veio cheio de código.
Tinha que ser lido aqui. Mas eu respeito, a mesa diretora é soberana, é ela que manda e a gente tem que obedecer. Mas tinha que ser lido, fulano vai ganhar tanto, Beltrano vai ganhar tanto. É muito simples, mas está nublado, está enfumaçado. E quando não tem nitidez e quando não tem esclarecimento, não é a favor da sociedade, não é a favor da comunidade, e sim de uma meia dúzia que estavam só esperando chegar para mostrar. Não me surpreende, porque é eles mostrando como eles são, sem transparência, sem informação e a toque de caixa. Deixo aqui já o meu voto favorável à contratação dos enfermeiros, que eu sei que isso é importante, que eu jamais vou prejudicar o município, porque isso seria falta de inteligência da minha parte, mas deixo aqui também registrado que nenhum deles veio impacto financeiro para nós saber o que vai causar aos cofres públicos. Então, já deixo aqui contrário o meu voto aos outros dois projetos, porque nada mais é de mudança de nomenclatura, aumento de cargos para ajeitar os companheiros da caminhada deles até chegarem à prefeitura. Muito obrigado. Maurício Tedeschi Pinheiro. Bom dia, colegas vereadores, ao público que se faz presente à casa, a quem nos assiste pelas redes sociais. Como o colega que antecedeu, o projeto que veio, não foi explicado o impacto financeiro de uma gestão que antigamente batia o pau, dizia que a gente tinha conchavos, que era tinha sido feito cargos para ajeitar políticos, sendo que foi criado novos cargos, foram alterados os padrões e aumentou a referência de salários. Quer dizer, então, que nenhum vereador antecedeu. É uma gestão que já está mostrando o que quer. Era uma gestão que batia, que dizia que não podia, que era só gasto, e era gasto. Eles diziam que era o acerto político. O acerto político já está acontecendo. De antemão, já também deixo o meu voto favorável à contratação dos enfermeiros e desfavorável aos outros dois PL. Um bom dia a todos. Rodrigo Fabiano Oliveira Pulso. Declínio. Simone Ferreira dos Santos. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, a quem está aqui conosco hoje nos acompanhando presencialmente e a todos que estão conosco pelas redes sociais. Foi lido pela mesa diretora que os projetos vieram em regime de urgência. E no corpo do projeto, das exposições dos motivos, não consta como urgência. Entendo da necessidade do novo governo de se organizar funcionalmente para dar início aos trabalhos, mas acredito que mexer na estrutura do governo, no primeiro dia de mandato, numa sessão extraordinária que foi convocado em desacordo com o nosso regimento, porque o nosso regimento determina que nós tenhamos pelo menos 24 horas de antecedência, entendo eu que teria sido por projetos que viriam em regimes de urgência, e não vieram, para minha surpresa. Também gostaria de retificar a exposição de motivos do PL, que foi lido pela mesa diretora, aonde foram extintos
66 cargos. O projeto de lei que veio para casa, com alterações e criações de novos cargos, alterações de padrões de recursos, de valores, que deveriam ter sido alterados e podem ser alterados, porque o prefeito ele determina como ele gostaria de fazer a sua gestão. É necessário que, quando há aumento de valores, quando são criados novos padrões de referência que aumentam o salário dos funcionários, precisa vir com impacto financeiro. Não foram extintos 66 cargos. Foram trocadas os nomes, as nomenclaturas e as quantidades. Tabela está à disposição de todos na internet, no portal das leis do município. 197 cargos foram trocados por 197 cargos. O que houve na lei, que isso fique bem claro, foi a troca de padrões de valores recebidos por esses cargos. Foi aumentado no cargo de provimento para provimento em comissão, tá? Para quem recebe cargos em comissão, para os CCs. Foram criados o padrão 3.8, que não foi lido pela mesa, mas que está à disposição de todos, com quociente de 4.8. Então, foi aumentado, foi a tabela do meio, um padrão bem considerado, vereador Hus. Nós temos ali, nas funções gratificadas, que são aqueles profissionais de carreira que recebem um CC por ocupar uma posição de chefia dentro do governo. Aumentou o padrão para 3.5, foram acrescentados em 3.8. Um coeficiente de 2.9 e um de 2.4, também na coluna do meio ali, então é um padrão médio ali de valores. Não estou questionando a determinação e a organização, só não entendo que esses dois projetos que vieram para casa para mudar a estrutura do governo, principalmente esse que envolve recursos, outros dos secretariados, ele criou algumas secretarias, ele desmembrou outra, não tenho oposição a esse projeto da alteração das secretarias. Mas no que se refere à mudança de estrutura com recursos, com aumento de recursos, sem ter vindo para esta Casa Legislativa, o impacto financeiro, acredito que esse possa esperar. Inclusive, eu peço vistas, presidente, para este projeto. O projeto que contrata funcionários para trabalhar na saúde, para atender a nossa comunidade, mesmo vereador Hus, eu tendo sido apontada muitas vezes enquanto secretária, como uma secretária que não valoriza o funcionário público, que não nomeia, que só faz concurso, de qualquer forma, jamais eu vou prejudicar o andamento da cidade, ainda mais sendo da Secretaria da Saúde, nesse momento, que é um momento de pico, é um momento de veraneio, onde a nossa comunidade precisa ser bem atendida nos nossos espaços, nos espaços públicos. Um bom dia a todos. Janine Pararim. Senhor presidente, colegas vereadores, o público aqui está presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais, eu gostaria, sim, de pedir apoio aos nobres colegas para a aprovação dos projetos. Eu confesso que eu estou surpresa com alguns questionamentos. Questionar, inicialmente, a alteração de uma estrutura administrativa de um governo que está iniciando, que está visando essa alteração justamente para entregar serviço para as pessoas, eu estou surpresa. Tudo que nós tínhamos de conhecimento até aqui é que a antiga alteração administrativa, na forma que ela estava sendo posta, ou digo atual, não estava dando certo. E foi por isso que a população quis essa mudança. E essa mudança, ela também passa por essa estruturação, por essa modificação.
A população ela clama por entrega de serviço. E se o prefeito César e a sua equipe assim determinou que essa seria a melhor forma de entregar serviço para essa cidade, não tem por que nós não apoiarmos. É o primeiro dia de governo e essa estruturação, eu entendo que sim, vai entregar a melhor forma de serviço para essa cidade, porque da forma como estava sendo posta, não estava bem. E foi por isso que a população quis essa mudança. Quanto ao PL 03, essa contratação emergencial dos técnicos de enfermagem, fica complicado, neste momento, chamar os concursados, porque muitas pessoas foram exoneradas, e alguns técnicos de enfermagem eles estão no posto somente recebendo por RPA, né? Então, no verão fica complicado. O posto de saúde, até mês passado, estava sem ambulância e também estava sem profissionais de técnico de enfermagem. Então, gostaria de pedir o apoio aos colegas também para aprovação desse projeto. Gostaria de deixar bem claro aqui que embora haja a criação de novos cargos, foram excluídos, sim, 66 cargos. Muitos deles nós nem localizamos quem eram essas pessoas, a forma que eles estavam trabalhando. E toda essa estruturação, essa modificação, friso, ela foi pensada em entregar serviço para essa cidade. Muito obrigada. Coloco em votação pedido de vistas da vereadora Simone, por se tratar de regime de urgência. Por uma questão... Eu quero só o microfone que fala. Quem concorda, permanece como está. Por Quem questão de ordem, discorda, presidente, alguém pode botar o microfone para a gente? Já desligaram o microfone? Tá, os dois. Por uma questão de ordem, presidente, qual artigo do nosso regimento que estabelece a votação para vistas? Pedido de vistas é uma prerrogativa do vereador. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse qual é o artigo do regimento interno que diz que tem que ir para votação, sendo que no disposto não veio descrito na exposição de motivos que era regime de urgência. O meu está desligado também. Vereadora Simone, até para auxiliar aqui o nosso presidente, o artigo 149 prevê que o pedido de vistas é prerrogativa do vereador, mas tem um outro artigo no nosso regimento interno que prevê que em regime de urgência é votado as vistas. Eu vou ter que conferir ali, vereadora. Qual? Então eu vou aguardar o senhor conferir. Antes do senhor conferir, eu não gostaria que saísse a votação. O pedido de vista sempre foi respeitado nessa casa pelo presidente Reni. E eu gostaria de saber aonde disse que a gente não tem que votar. Na última sessão que nós tivemos segunda-feira, o vereador que estava na tribuna pediu vistas e não foi a votação. E era um projeto de regime de urgência. É só mandar o impacto financeiro, presidente. A comissão se reúne. Nós ainda nem demos o parecer das comissões para poder fazer a votação dos PLs. Porque nós temos que parar a sessão, nós temos que reunir as comissões, fazer o parecer, para depois a gente votar o projeto.
Artigo 144 do Regimento Interno. A disposição da matéria da ordem do dia só poderá ser alterada por motivo de urgência, preferência, adiamento ou vista, solicitado à mesa e aprovado pelo plenário. 144. Já bota votar. Quem concorda? Voltando. Quem concorda? Aí. Vai parecer antes? Pedido de vistas da vereadora Simone. Votação. Quem concorda? Ele está fazendo a votação do pedido de vista. Destituição dos membros da mesa, conclusão da comissão de inquérito, quando for o caso, e prestação de contas da Câmara. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, que se manifeste. Não. Pode se manifestar. Não se manifesta. Foi aprovado? Sim. Muito obrigada. Aprovado. O filho fez a leitura, quem concorda com o pedido. Não, foi aprovado, né? Não, foi reprovado, foi aprovado o pedido de vistas. A gente tem que fazer a leitura da forma correta. Desculpa, vereadores, assim, o pessoal é a mesa nova, tá? Ele tem que fazer a leitura da forma correta. Deixa eu até explicar aqui que eu já não Eu me levantei porque eu Quem não concorda? concordo com o Quem pedido de concorda vista. com o pedido Sim, mas a senhora levantou, vereador. Eu Quem não concorda? concordo. Sim, mas a senhora levantou. Não, deixa eu explicar aqui. Não. Peraí. Deixa eu explicar. O resto tá? não levantou. Quem concorda, permaneça como está, tá? Quem discorda, se manifeste. Aí, quem se discordar, exceto o vereador Kikito pode levantar a mão. Quem discorda do pedido de vistas pode se levantar. Eu quero ver qual é Quem o concorda com o projeto. pedido de vistas, Tem ali. permanece como está. Pode Eu vou denunciar. Não, o regimento, não, o artigo 144 do regimento não diz. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, que se manifeste. Reprovado por 5 votos a 4. Que tu quer olhar? Por uma questão de ordem, doutor, o senhor poderia me alcançar o seu regimento para olhar, porque eu acho que está em discordância do meu. Ah, tá, outra coisa aqui, outro projeto. Esse aqui. Votação dos projetos. Projeto de lei número 01, de 2 de janeiro de 2025, dispõe sobre a estrutura administrativa básica dos serviços municipais para a votação final. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, que se manifeste. Qual é o projeto? O primeiro. Agora eu fiz os dois. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 02, de 2 de janeiro de 2025. Altera a legislação municipal que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do município. Estabelece o plano de carreira dos servidores e dá outras providências. Para a votação final. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, que se manifeste. Não? O doutor Alexandre vota, tu não vota. 5-3. Aprovado por 5-3. Projeto de lei número 03, de 2 de janeiro de 2025. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Quem
Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Encerro a sessão extraordinária de hoje. Vamos lá?